O tema alegria, fruto do Espírito, inveja, hábito da velha natureza. O texto áureo que diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Filipenses capítulo 4, no versículo 4. Em algumas versões da Bíblia, essa palavra regozijai-vos está alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Este hábito da velha natureza, quando nos convertemos ao Senhor, e a vida que vivíamos, ela começa a ser transformada a partir do novo nascimento. E isso é uma mudança contínua. O hábito da velha natureza, o velho homem, vai sendo transformado a cada dia. Por isso o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 3, no versículo 5, ele diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Essa palavra mortificar significa morrer a cada dia, a cada momento. Morremos o velho homem e damos lugar, vazão ao novo homem, a qual pelo Espírito de Deus nos ajuda no processo de santificação. Nessa lição vamos estudar a alegria como fruto do Espírito e a inveja como obra da carne. A alegria como parte integrante do fruto do Espírito não depende de circunstâncias. Essa alegria como fruto do Espírito não está relacionada às circunstâncias e não depende de bens materiais. Neste texto bíblico que nós temos aqui, onde diz no Evangelho de João, capítulo 16, versos 20 ao 24, que diz assim: na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedides ao meu Pai em meu nome, Ele vô-lo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. O mundo se alegrará com a morte de Cristo. Vemos quando houve aquele julgamento, Pilatos estava ali e pede que o povo se manifestasse ou a favor de Barrabás ou a favor de Jesus. E vimos que as pessoas se manifestaram ali a favor de Barrabás, e Jesus sendo ali então sentenciado à morte de cruz. O mundo, as pessoas na época ali se alegraram com a morte de Cristo, mas a ressurreição e a segunda vinda do Senhor transformarão esta alegria em tristeza. A alegria daqueles que se alegraram quando Jesus foi sentenciado à morte de cruz, será transformada em tristeza. Podemos ver isso em Apocalipse, no capítulo 6, a partir do versículo 15, quando Jesus está para voltar à terra, e diz assim: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Esta é a tristeza daqueles que no mesmo espírito se alegraram na condenação do Senhor. A tristeza daqueles que estão longe do Senhor sentirão na volta do Senhor. Quando o Senhor fala aqui no versículo 23, naquele dia, se refere ao derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então os discípulos passariam a depender completamente do Espírito, como dependemos hoje do Espírito Santo. Tudo o que fazemos
tem que ter a direção do Espírito Santo, a orientação do Espírito Santo, a graça do Senhor. Jesus disse isso no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18, quando estava prestes a sair deste mundo. Ele diz assim: não vos deixareis órfãos, voltarei para vós, significando aqui a vinda do Espírito Santo, que é um como o Senhor. Então, lógico, seria maravilhoso termos o Senhor Jesus presente conosco de uma maneira física, como assim desfrutaram os apóstolos naquele tempo. Não temos ele de uma maneira física, mas quando o Senhor nos fala essa palavra, dizendo que mandaria o Espírito Santo, ele veio ali em Pentecostes, devemos ter essa convicção e essa certeza que o Espírito Santo habita em nós após a nossa conversão, é aquele que nos dá a orientação, a direção aos nossos passos. Não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo e podemos desfrutar de uma comunhão com ele. Deus é a fonte da nossa alegria, de todas as dádivas que recebemos, o dom da vida, o pão cotidiano, o ar que respiramos, nossa morada, o lugar que moramos, a vestimenta, o trabalho, o gozo em servi-lo. E é uma grande insensatez do crente, do cristão, do crente em Jesus Cristo, querer tão somente as bênçãos de Deus em detrimento do Deus das bênçãos. Quantas pessoas correm atrás das bênçãos ao invés de ir à fonte, que é o próprio Senhor. Devemos nos alegrar até mesmo em suas correções, porque ele corrige a quem ama, como vemos o escritor aos Hebreus falando, em Hebreus capítulo 12, versículo 11, Deus corrige aquele a quem ama. Também vemos no Evangelho de João capítulo 15, versos 2, na segunda parte, e limpa toda aquela que dá fruto, toda vara que dá fruto, o Senhor a limpa para que dê mais fruto. Essa limpeza, o podar, quando se fala que Jesus faz esse aplicativo aqui com a videira, o podar é não para matar a planta, a árvore, a videira, mas é para que ela dê mais fruto. Assim também acontece conosco na correção, quando somos corrigidos pelo Senhor. O maior presente que já recebemos do nosso Pai Celestial foi o seu Filho amado, Jesus Cristo. No Evangelho de João, texto áureo da Bíblia, capítulo 3, verso 16, onde diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio a este mundo com o propósito de Deus de carregar os nossos pecados através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Você que nos ouve nesta manhã já atentou para isso? Você já entregou a sua vida nas mãos do Senhor? Você pode fazê-lo a qualquer momento, agora mesmo, colocando a sua vida nas mãos do Senhor, se arrependendo dos seus pecados e desfrutando da alegria que é fruto do Espírito e combatendo todo o pecado, não sozinho agora, mas com o Espírito Santo que passa a habitar em você, na sua conversão. Você vai ser fortalecido por ele para vencer o pecado. Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 27, ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e ninguém há de perecer, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Isso é um privilégio dos crentes em Jesus Cristo, não é exclusivo para nós, crentes em Jesus Cristo, mas para todos aqueles que quiserem e se arrependendo dos seus pecados, abrirem os seus corações e deixarem Jesus habitar na sua vida, te salvar e te transformar a cada dia. A inveja, esta palavra tão terrível, desgosto pela felicidade alheia, significando, se você está triste, eu estou contente. E, por outro lado, se você está contente, eu estou triste. Confrontando com a palavra de Deus que diz: alegrai-vos com os que se alegram
chorai com os que choram. Essa palavra tão terrível, nós vamos estar vendo mais adiante aqui, ao longo da Bíblia, quantas tristezas trouxeram, quantas tragédias, até mesmo morte, foram causadas por este mal chamado a inveja. A definição da inveja diz dor intensa, uma dor interior diante do sucesso do próximo, dor diante daquilo que é bom para o outro. Provérbios capítulo 14, versos 30, a Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. O invejoso se amargura e adoece emocionalmente pelo fato de ele não ter o que a outra pessoa tem. E como consequência, e dando vazão a esse sentimento de inveja, faz com que as pessoas se utilizem de atitudes mesquinhas e malévolas para prejudicar o outro, aquele que é invejado. Então é algo tão terrível, e podemos ver até o salmista aqui, o salmista Asaf, ele diz aqui no Salmo 73, e no início, no princípio do Salmo, a partir do versos 2 e o 3, ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. O mesmo salmista aqui não foi livre desse sentimento da inveja. Este sentimento terrível teve a sua origem em Satanás, quando ele tentou ser semelhante a Deus. Isso está citado ali em Isaías 14, versos 12 a 15. Subirei ao mais alto dos céus, serei semelhante ao Altíssimo. E sabemos o que aconteceu. Então, quando passar pela nossa mente, o nosso coração, o sentimento dessa natureza, vamos rechaçar ele imediatamente, sabendo que a origem dele foi do diabo, foi de Satanás. Então não vamos dar vazão a esse pensamento, a esse sentimento tão terrível. A inveja é fruto da velha natureza. Uma pessoa dominada pela carne não mede esforços para degradar ou denigrir as boas qualidades existentes em outras pessoas. Você, quando inveja outra pessoa, você está anulando a si mesmo o potencial que Deus deu para você, para que Ele venha usar você conforme Ele quer te usar. Quando você vê alguém sendo bem-sucedido, alguém sendo abençoado, não inveje isso, se alegre com a bênção do seu irmão. E busque a sua bênção também, aquilo que Deus te deu para fazer, para que você faça o melhor. Infelizmente, muitos crentes ainda se deixam dominar por esse sentimento e acabam, eu não diria sendo impedimento, mas empecilho para que algumas pessoas se convertam. Tem uma ilustração, Mahatma Gandhi, que foi prêmio Nobel da Paz, certa feita perguntaram a ele por que ele não era um cristão. E ele diz: eu não sou cristão por causa do testemunho dos cristãos. Então, vejamos que mau testemunho é um empecilho, uma barreira para que muitos se cheguem aos pés do Senhor, se convertam ao Senhor. Naturalmente que naquele dia, esse argumento de Gandhi não terá nenhum efeito diante do Senhor. Quando ele chegar diante do Senhor, no julgamento do trono branco, e não sei se ele passou para a eternidade com ou sem o Senhor, eu não sei, mas se não recebeu o Senhor como Senhor e Salvador, pode ser prêmio Nobel da Paz, pode ter qualquer título na terra, isso não estará justificando a ele diante do Senhor. O Senhor quer que cada um tenha esse encontro com Ele e cada um venha se converter, chegue ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade do Senhor. Que Deus nos ajude a rechaçar esse sentimento maligno, se ele estiver rondando em nossa mente. Fuja desse sentimento, que por certo arruinará a sua vida ou até mesmo pode levá-lo até a morte. Isso pode passar em nossa mente, passa em nossa mente, mas vamos rechaçar logo de início ali. Vemos os efeitos da inveja, alguns exemplos rápidos aqui que a Bíblia nos mostra.
Esse sentimento leva as pessoas a cometerem toda sorte de maldade, até mesmo ao ponto de tirar a vida de uma pessoa. E vários exemplos, eu alistei alguns aqui. Caim mata seu irmão Abel, o primeiro homicídio, você vê em Gênesis capítulo 4. Eu quero ler aqui, a partir do versículo 3, o sentimento que Caim teve com relação ao seu irmão, uma coisa terrível, né? E a gente vê aqui, está bem claro, à luz da palavra de Deus, a partir do versos 3, que diz assim: aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, vemos a tentação que Caim sofreu, tentação da inveja, quando a oferta do seu irmão foi aceita e a dele não foi aceita. Então o Senhor fala para ele, nesse verso 7, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Quer dizer, resistir ao pecado, resistir a esse sentimento de inveja. Deus falou para ele, Deus deu o alerta para Caim. Caim não deu ouvidos à voz do Senhor, e tirando a vida do seu próprio irmão e vivendo uma vida amargurada. Muitos exemplos poderíamos falar, nós vamos citar alguns. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo aos mercadores por motivo de inveja. Gênesis 37, 11. Alguns dos conflitos existentes entre Raquel e Léia, por causa da inveja também. Léia tinha filhos, Raquel não tinha filhos, e Raquel invejava Léia por isso, e esse sentimento vai amargurando a pessoa, vai trazendo prejuízo para a pessoa. Algumas outras pessoas podemos ver aqui, a inveja que Saul passou a alimentar em relação a Davi, levou a adoecer mental e espiritualmente, chegando ele a tirar até a própria vida. No final da sua vida, naquela batalha com os filisteus, ele tirou a sua própria vida, saiu totalmente da presença do Senhor. Quando ouviu aquela fala, as mulheres cantando, Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. E aquela palavra não soou bem aos ouvidos de Saul, e ele imaginou, poxa, se já estão cantando essa grande vantagem para Davi, o que falta para ele reinar? A partir de então, ele começou a perseguir a Davi para tirar a sua vida, né? E vimos o final terrível que ele teve. Os religiosos, na época de Jesus, isso é um sentimento que devemos resistir, como o Senhor fala a Caim. Há quanto tempo isso? E todas as pessoas que temos falado, quantas outras dentro da Bíblia Sagrada, que também foram acometidas da inveja, esse é o mal que o pecado não é ele passar tão somente pela nossa mente, mas alimentarmos e fazermos coisas ruins, movidos por esse sentimento. Quando vemos aqui no livro de Atos, capítulo 5, versos 12, que é bem elucidativo aquilo que estamos falando nessa manhã com relação à inveja, essa obra da velha natureza do homem. O verso 12 diz assim: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas
para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Veja bem os versículos 17 e o versículo 18 agora. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Então veja bem um sentimento dos religiosos da época, o sumo sacerdote e os das seitas dos saduceus, dizendo assim, a prosperidade da obra que os apóstolos começaram a fazer, curando e libertando os cativos, oprimidos, salvando, e o povo começou a se voltar para os apóstolos em detrimento dos religiosos daquela época. Eles foram perdendo assim a frequência da sinagoga, onde eles ministravam ali. Então, vendo esse grande crescimento do cristianismo, encheram-se de inveja e nem perceberam que estavam lutando contra o próprio Senhor. Como Paulo mesmo, quando Saulo perseguia a igreja do Senhor, pensando que estava fazendo uma obra para o Senhor, na verdade estava combatendo contra o Senhor, né? Até mesmo Jesus sofreu, quando você vê em Mateus 27, 18, quando Jesus estava com Pôncio Pilatos, você observa que Pôncio Pilatos teve esse entendimento, que por inveja Jesus foi entregue ali pelos seus próprios irmãos ali, né? Então, o próprio Senhor sofreu esse sentimento. Quantos ainda em nossos dias estão sendo também perseguidos e até mortos pela inveja? Ela separa os irmãos, destrói as famílias, as igrejas. Mais uma vez, Deus nos ajude a rechaçar no nascedouro esse sentimento maligno vier a passar em nossa mente, né? Quantos irmãos sendo abençoados na igreja, sendo usados por Deus, e muitas vezes são invejados, né? O irmão que prega com eloquência, o irmão que ensina com eloquência, o irmão que administra com excelência, o irmão que é um cantor, que canta com excelência, e às vezes são invejados, né? E a pessoa, quando inveja, ela está enterrando o seu talento, o dom que Deus deu para você, e você deve desenvolver o dom que Deus deu para você, e não alimentar um sentimento desse, que é um sentimento da natureza humana. Mas vamos falar agora, saindo dessa parte da inveja, entrando mais na alegria do Espírito, que é uma alegria para ser vivida. Isso aí, Jesus fala em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida em abundância a qual o Senhor se refere não é tão somente nos céus de glória, mas é aqui, na nossa peregrinação na terra. Deus nos dá esta alegria para usufruirmos dela. É uma alegria que não depende de circunstâncias, não depende de bens materiais, não depende de uma saúde plena, não depende de estar tudo correndo às mil maravilhas na tua vida. Não, porque se fosse depender de tudo isso, quem seria alegre? Ninguém seria alegre, né? Porque sempre temos um problema e uma dificuldade. Então você que nos ouve nesta manhã, independente do que você esteja passando, essa alegria que é uma parte do fruto do Espírito, deixa ela desenvolver em você. Se alegre no Senhor, independente de qualquer circunstância, né? Desfrute dessa vida abundante que o Senhor falou ali em João 10:10, né? Independente se a situação é favorável ou não, né? Se apegue ao Senhor se a situação não for favorável, e fortalecer-vos no Senhor e na força do seu poder, como Paulo diz ali em Efésios capítulo 6, versículo 10, né? Entreguemos também alegria no contribuir, contribuímos na igreja do Senhor através dos nossos dízimos e ofertas, façamos isso com alegria. É um privilégio podermos contribuir para a manutenção e expansão do reino de Deus aqui na terra.
A igreja não recebe nenhuma ajuda governamental para honrar os seus compromissos. Portanto, quem tem essa grande oportunidade de abençoar a obra do Senhor aqui na terra é você, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve. Então contribua com alegria, conforme a bênção que Deus tem te dado, abençoe também esta obra que é a obra do Senhor. E é importante nós frisarmos aqui nessa parte do contribuir. Isso não significa que você vai dar X para o Senhor para receber XY. Não existe isso. Com Deus não se barganha. Eu não vou entregar algo para o Senhor querendo receber algo em troca dele. Não, no sentido de barganhar com Deus. Não existe isso. Às vezes temos ouvido alguns obreiros falando para trazer isto ou aquilo, até mesmo entregar o seu carro, né? Assine o documento do seu carro, entregue para a igreja. Você vai entregar um carro usado, vai receber um carro novo. Não existe isso dentro do Evangelho, dentro da palavra de Deus. Não existe. Você entrega a sua casa, você vai receber 2 casas. Não existe isso. Quando você está ouvindo isso, você está sendo enganado. Deus nunca faz essa promessa. Então, é um problema do obreiro e é um problema muitas das vezes naquele que está ouvindo isso e querendo tirar vantagem daquilo que ele está ouvindo. São problemas dos dois lados aí. Eu vou entregar uma casa, vou receber 2. Ele faz isso não no sentido de abençoar a obra do Senhor, mas no sentido de querer ter um lucro maior, de ter um ganho maior, e em detrimento da causa do Senhor. Então, são os dois lados ali. Um obreiro falando algo que não está alicerçado na palavra de Deus, e aquele que está ouvindo também, querendo tirar um lucro, tirar um ganho, aumentando o seu patrimônio, dando um carro, dando um imóvel, uma casa, um apartamento para a obra do Senhor. Não existe isso no Evangelho. Essa não faz parte, essa contribuição não faz parte do Evangelho. Você deve contribuir sim, os dízimos e as ofertas, conforme Deus tem te dado, e Deus vai te abençoar à medida que Ele quiser te abençoar, tendo certeza de uma coisa: o pão cotidiano não vai faltar na tua mesa. Você vai ter o pão, vai ter a sua morada, vai ter a sua vestimenta, e vai ser feliz, desfrutar, como temos falado, dessa vida abundância aqui na terra. Na verdade, jamais poderemos pagar um preço tão alto que custou a nossa redenção, a vida de Jesus Cristo. Portanto, se alegre no Senhor, seja grato a Ele, vivendo uma vida que seja do seu inteiro agrado, servindo a Ele de todo o coração. Alegria no servir ao Senhor. Aquilo que você foi chamado para fazer, faça-o com alegria, faça com todas as suas forças, faça-o no poder, na graça do Espírito Santo. Como diz o salmista no Salmo 100, no versículo 2, servir ao Senhor com alegria. Devemos atentar para o que o Senhor falou também, Marcos capítulo 10, versos 45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O próprio Senhor, como sendo Deus aqui na terra, Ele fala essa palavra tão forte aqui: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Quem dera a nós então, não é mesmo? Como somos servos do Senhor, e Ele não nos chama de servos, mas de amigos, pela consideração que Ele tem por nós, nos amando e dando prova do seu amor para conosco, morrendo ali em nosso favor na cruz do Calvário. Alegria do Senhor e desprendimento para o serviço era o resultado da comunhão com o Pai. Na comunhão com o Pai, na intimidade com o Pai, nós vamos ter alegria em poder servi-lo e você desenvolver aquilo que Ele te deu. Você quer agradar ao Pai? Sirva-o com alegria. Ensine com esmero, pregue com poder, cante com a alma, toque com perfeição, administre com zelo, reparta com misericórdia, zele da casa do Senhor, ame os irmãos. Faça tudo isso, todas as tuas forças, e você vai ver que a alegria no servir vai ser uma realidade na sua vida. Muitos querem ser servidos
e não penso em servir. Mas quando você serve, alegra o Senhor, e é o Senhor que te abençoa e te dá essa alegria da graça, te dá a alegria que nada pode tirar de você. Quando Paulo fala, ele nesse pequeno versículo, no texto áureo, em 2 vezes ele repete ali, alegrai-vos sempre. Quando ele fala sempre, não é em circunstâncias favoráveis que você vai se alegrar, mas é sempre, em todos os momentos. Outra vez digo, ele repete no final do versículo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E Paulo, quando fala isso aqui, não é, como se diz aí, da boca para fora, não. Essa era a vida do grande apóstolo. Quando você vê ele preso, Paulo e Silas na prisão, podendo se lamentar naquela hora, estar preso porque estavam fazendo a obra do Senhor, colocados ali sob correntes e depois de serem chicoteados, sofrendo aflição de dores, de frio, de fome, naquela prisão fria de pedra, e ali eles começam a cantar louvores e orar ao Senhor. Isso que ele está falando aqui era uma verdade na vida dele. A alegria dele não dependia de ele ser bem-sucedido tão somente, sempre bem-sucedido, não. A alegria dele estava em poder servir ao Senhor com fidelidade, independente da situação que ele estivesse passando. E ali ele dá prova disso, e um grande milagre acontece ali, aquele grande terremoto, as prisões, as portas foram abertas, eles foram soltos ali. O irmão conhece a história, o carcereiro querendo se matar, e ele impedindo esse ato do carcereiro, e o carcereiro leva-os para a sua casa, ouve a palavra, é salvo ele, a família dele, e é dessa maneira mesmo que nós caminhamos aqui, com alegria. Essa alegria, fruto do Espírito, é o que deve estar sempre crescente em nossas vidas, independente de qualquer situação. Se você está sendo perseguido, se você está passando por alguma enfermidade, se você está tendo dificuldades até materiais, financeiras, isso não pode tirar a sua alegria. Coloque tudo aos pés do Senhor e deixa Ele ser a sua alegria maior. Ele sabe, Ele conhece o teu íntimo, do teu ser. Ele pode vir ao teu socorro a qualquer momento, e Ele pode realizar um milagre na sua vida. Ele pode te curar, pode mudar a sua situação financeira, Ele pode te dar um emprego, Ele pode melhorar o seu trabalho, Ele pode todas as coisas. Então isso que devemos desenvolver, esta parte do fruto que é a alegria. E inveja, deixemos de lado todo pensamento que vier nesse sentido aqui. Vamos rechaçar no poder do Espírito de Deus. Não faz parte do cristão, do crente em Jesus Cristo, alimentar esse sentimento tão terrível. E ainda mais sabendo que a origem dele foi do diabo. Como é que vamos alimentar um sentimento que o diabo teve e nós vamos ser parceiros do diabo alimentando esse sentimento? Então rechace ele na hora. Alguém já disse que é impossível você deixar um pássaro pousar na sua cabeça, mas é lógico que é bem possível você não deixar ele fazer um ninho na sua cabeça, colocar os ovos ali, chocar os ovos e nascer os filhotes. A pessoa vem um pensamento e ela dá margem a esse pensamento, vai alimentando esses pensamentos até fazer alguma coisa que não seja boa e sofrendo um prejuízo e também prejudicando as pessoas. Vamos rechaçar e vamos desenvolver essa parte do fruto do Espírito, que é a alegria. A alegria, como dissemos, não depende de circunstâncias. Se fosse depender de circunstância, nós não seríamos alegres. Sempre temos alguma coisa de dificuldade, sempre temos. O Senhor mesmo falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sejamos fiéis ao Senhor, e nos alegremos no Senhor sempre. Amém? Vamos orar então ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, é a Tua palavra que temos falado, Pai.
e que ela não seja uma teoria em nossas vidas, Senhor. Deste que vos fala e aqueles que nos ouvem, mas que seja uma prática no nosso dia a dia, porque temos oportunidade, Senhor, cada momento de confirmarmos a nossa fé em Ti e desfrutarmos das bênçãos que o Senhor nos dá e termos entendimento, Senhor, quantas bênçãos o Senhor já tem nos dado, quantos benefícios, como o salmista fala no Salmo 103, quantos benefícios o Senhor tem nos dado. Ajuda-nos a estarmos cada dia mais perto de Ti, naquilo que nos aflige, que viemos a colocar aos Teus pés nesta hora, Pai, e que a alegria do Teu Espírito seja imensamente maior, venha superabundar sobre quaisquer aflições, e Teu nome em nossas vidas seja exaltado, Pai, e que demos o bom testemunho a muitas pessoas que nos veem e sabem de situações de aflições que passamos e vê este semblante de alegria em nós, e venha ser um despertar nesses que não Te conhecem, para se chegarem a Ti, Senhor, e entregarem suas vidas a Ti, Pai. Pois assim oramos, em gratidão por tudo, em nome de Jesus. Amém.